para celebrar o 15º domingo do tempo comum. Bem-vinda, comunidade orante. Na graça, na alegria e na gratidão, aqui estamos reunidos. Hoje podemos chamar o Domingo do Semeador. Toda a liturgia que vamos refletir no dia de hoje apresenta a dimensão da semente. E nós somos o terreno fértil que Deus planta a semente da sua palavra para que ela possa germinar e produzir muitos frutos. Sejamos acolhedores da palavra. A palavra que é a semente da vida plantada em nossos corações. Na alegria deste encontro fraterno, a família, o povo de Deus, as comunidades unidas na fé e no compromisso com a vida, celebram as maravilhas do Senhor. Vamos juntos buscar a semente da vida contida no ensinamento sagrado. A primeira leitura é um texto do profeta Isaías. E ele, de modo muito belo, vai fazer uma associação, uma ligação entre um fenômeno cósmico e a palavra. Isaías diz: assim como a chuva cai na terra e para lá não volta, sem antes ter cumprido a sua missão, que é fecundar, para que a semente possa germinar e produzir o alimento, o sustento para o ser humano, diz Isaías, assim também é a palavra de Deus. Lançada no coração, ela não volta para Deus sem ter cumprido a sua missão. A chuva que cai fecunda a terra, faz dela brotar os frutos que vão alimentando todo o gênero humano, toda a obra criada, para a grande ação de graças ao Senhor pelas suas maravilhas. Hoje nós meditamos o Salmo 64 e o orante vai retomar a mesma temática da semente que é lançada, da natureza que recebe a visita de Deus através das suas maravilhas. E assim rezamos com o salmista: visitaste a terra e a inebriaste, multiplicaste a sua abundância. O rio de Deus está cheio de água. Providenciaste o trigo deles, pois assim preparastes a terra. Irrigastes os seus sulcos, aplanastes seus torrões. Com as chuvas a amoleceste, abençoaste os seus brotos. É a fecundidade da vida que Deus continua semeando no coração humano e esperando de cada um de nós um compromisso que vai sempre mais semeando o bem, o amor, a justiça, a caridade, a fraternidade. Sejamos semeadores da vida. De violência, mentira e morte, a humanidade está saturada. Na condição de seguidores e servidores da palavra, a nossa missão resume-se nesses termos: semear o bem, semear o amor, semear a alegria, para que o projeto de Deus torne sempre mais fecundo o coração humano. E assim, tudo aquilo que vamos testemunhando será sempre expressão da bondade do Senhor.
A segunda leitura é um texto da carta de São Paulo aos Romanos. E neste texto, São Paulo vai apresentar 3 realidades. Ele começa recordando a dimensão do sofrimento e diz que o sofrimento presente que a humanidade atravessa, que as pessoas experimentam, ele não tem comparação com a graça da libertação que Deus continua ofertando. E mais adiante, São Paulo toca no outro assunto muito pertinente, de uma atualidade muito evidente, que é a dimensão da escravidão, provocada não tanto pela doença ou pelo sofrimento físico, mas pela corrupção de São Paulo. E a humanidade precisa ser liberta desta escravidão produzida pela corrupção, pelo egoísmo, pela ganância, que infelizmente se fazem presentes ainda entre nós. E ainda São Paulo vai dizer que a humanidade está padecendo como que uma mulher em dores de parto, mas sabendo que depois daquele momento de provação e de dor, vem a alegria pelo acolhimento da vida. E deste modo, nós também somos chamados a superar toda dor, todo sofrimento, toda angústia, pela força da graça libertadora do Senhor. Chegando ao Santo Evangelho, um texto de São Mateus, e hoje Jesus apresenta a parábola do semeador. E ele mostra 4 situações de terreno onde a semente é lançada e depois vai continuar a sua catequese explicando, clareando as mentes e os corações para que o entendimento e a vivência sejam sempre o testemunho eficaz. Jesus diz: o semeador saiu para semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Uma parte caiu num terreno pedregoso. A semente brotou, mas como não tinha profundidade de raiz, secou. Prossegue Jesus. Outra parte caiu entre os espinheiros. Os espinhos sufocaram, não dando espaço para que a semente germinasse. E finalmente, a semente caiu numa terra boa. Ela nasceu, cresceu e produziu frutos. Não poucos, mas abundantes frutos. A catequese de Jesus vai explicar cada uma dessas realidades. E ele diz para os seus discípulos, diz para nós hoje também. A semente que caiu à beira do caminho representa aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não a compreendem. O maligno vem e rouba tudo, arrasta tudo. A semente que caiu no pedregulho são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não têm raiz, não têm uma fé sólida, uma fé comprometida e profunda. E por isso mesmo
vão definhando até morrer. A semente que caiu no terceiro tipo de terreno entre os espinheiros são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, os seus interesses pela riqueza, são tão grandes que acabam se tornando espinhos que sufocam e não deixam a palavra, não deixam a semente brotar. Finalmente, a semente que cai na terra boa, corações fecundos, generosos e abertos, que acolhem esta palavra e deixam que ela germine e produza os frutos do bem, da justiça, da solidariedade, da misericórdia, do respeito, do acolhimento. E o grande convite é para que cada um de nós seja sempre uma terra boa, uma terra que acolhe a semente da palavra e deixa que ela produza os seus frutos. E de modo muito forte e comprometedor com o apelo da campanha da fraternidade, dai-lhes vós mesmos de comer. Aqui nós queremos recordar a dimensão da produção dos alimentos, a dimensão dos frutos que a semente da partilha produzem. E assim vamos saciando a fome dos nossos semelhantes. E mais uma vez, aqui debaixo do olhar materno da Mãe do Perpétuo Socorro, queremos implorar esta graça, que o nosso coração seja sempre terra boa para acolher a palavra e que os frutos dela produzidos sejam expressão de amor, de alegria e compromisso. Amém.